Isso aí. Deixa eu copiar aqui primeiro. Fazer o quê? Vou mandar para mim, eu consigo acompanhar lá. Não, isso aqui é só para eu acompanhar. Isso aqui não tem nada a ver com o seu processo, não. Tá. Entendeu? Porque com esse link aqui, ó. Esse link aqui é o link de convite. Tá. Quem tem esse link consegue entrar na aula. É para eu acompanhar, para eu ver como é que tá. Tá. Entendeu? Aí não é o screen ali não que eu vou clicar? É. Eu só tô... Tem o celular aí? Não, porque ele está desconectado. Se você abrir ele, volta ele conecta. Não, ele tá. Só que ele está conectado aqui. Aí agora, vai. Share screen. Aí a tela da aula. Marca aqui, né? Marca a primeira tela da aula. Aí. Marca a aula? Isso. Marquei. Marca os dois lá embaixo. Espera um pouquinho, bom, aqui, gente. E aí, já tomou essa chuva hoje por aí? Oi? Já tomou essa chuva hoje por aí? Já, muito chuva. Agora é só esperar a hora para começar. Espera um pouquinho. Aham. Ainda está gravando. Tá. Isso é da aula daqui? Tem um nome que eles falam. Tá vendo onde saindo aqui? Aham. Vai. Hoje, aula de neoplasia. Aula de neoplasia. Tá? Aula de neoplasias benignas e neoplasias malignas. É o seguinte, é 1,50, dá share. Share. Isso. Clica onde? Tá? Pessoal, aí como é que tá áudio? Pessoal, já tem alguém ligado na aula?
Alguém aí na escuta da aula de neoplasias? Professor, O áudio está bom? professor, o áudio tá picotando bastante. Tem hora que não tá dando para te ouvir direito. Oi? O áudio tá picotando bastante. Tem hora que não dá para entender o que o senhor tá falando. Deixa eu experimentar o slide para ver se está trocando. Vê aí para mim. Tá passando. Passando? Tá. O áudio tá ruim? Agora parece que melhorou um pouco. Tá? Tá, agora tá dando para ouvir direitinho. Tá legal agora? Tá, agora tá. Então tá. Então, aqui, ó, o, quando o aluno reclama lá que parou de Ah, passar o slide, é porque tá pausado aqui em cima. Tá vendo? Tá aqui pause share? tô. Pause share aqui em cima. Mas como que eu faço para aparecer isso aí? É só botar a seta do mouse aqui em cima. Tá vendo? Ó, agora eles não estão vendo passar o slide lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aí. Entendeu? Aí, tipo, parou de passar o slide lá. Você bota o mouse aqui em cima, vai estar assim, ó, com play, resume share. Aí você clica, aí ele volta a passar. Aí, a passar. Resume share. Exatamente. Resume share. Deixa eu ver só ver se eu vou conseguir aqui. Ah, tá. Aqui eu não sabia fazer aparecer essa barra. Aí eu vou aqui. Ele tem que ficar assim? Tem que ficar assim, pause share. Se ficar resume share, porque ele não está passando lá. Entendeu? Chega mais uma vez como é que tá áudio aí, transmissão. Mais uma vez conferindo aí com vocês. O áudio está bom? Tudo certo. Tudo certo? Aham. Tá. Passou o slide? Passou. Tudo tranquilo? Sim. Então tá, daqui a uns minutinhos a gente começa, tá bom? Tudo bem. Ó, lembrando aí para vocês que qualquer problema, eu mandei a aula para o e-mail da turma, tá bom? Tá bem, professor. Obrigado. Mandei hoje de manhã para o e-mail de vocês. Tá, vou dar uma conferida lá. Igual a gente faz sempre, na hora que eu começar aqui. Tá tranquilo. Tá, beleza. Senta não. Tá tranquilo. Guardou, Tá aqui. guardou o din-din? Tá guardado. Como diz um motorista que me leva no Rio, ele fala assim, ó, faz-me rir. Faz-me rir. Isso. Quantas horas a aula? Quantos minutos a aula hoje? Não, hoje vai ser mais tranquilo. Hoje, acredito que uns 50 minutos eu consigo resolver. É? Acredito que sim. Espero que sim. Aí, O pessoal assim também que... não aguenta muito, não, né? Assim que terminar, você me manda mensagem. Assim que terminar, eu mando para você. E deixo coisa aqui ligado. Tá bom? A hora que você puder, você faz o YouTube e
Aí eu passo o Aí você tem o mesmo esquema. Isso. Aí você desliga ele para mim. Mudou. Uhum. X. X, tá vendo? E o X que tinha ali? Com o mouse também vai lá. Vai lá também. Confere se o pessoal está ouvindo aí direitinho. É. Pessoal, boa tarde, então. Podemos começar? Pode sim, professor. Só pela última vez, mudou aí o slide? Tá mudando. Está mudando? Sim. Então, tá bom. Então, gente, vamos começar. Bom? Olha só. Hoje a gente vai estudar neoplasia. Então, quando a gente estuda os transtornos ou distúrbios do crescimento celular, eu, pelo menos, termino a aula conceituando neoplasia, que é o maior transtorno do crescimento celular que a gente tem. Então, gente, qual é a definição de neoplasia? Neoplasia significa crescimento novo. E a massa de células que compõe esse crescimento novo é chamado de neoplasma. Agora, existe a definição de Willis para neoplasma como sendo uma massa anormal de células ou de tecido, tá? Que surge num determinado local. Agora, ele surge em virtude de um estímulo, de um fator desencadeante. E, após esse crescimento novo ter aparecido, tá? Espontaneamente, ele não desaparece mais, mesmo que você retire o fator desencadeante. Então, essa é a definição de neoplasia. É um crescimento novo que surge num determinado local do organismo em virtude de um fator desencadeante. E, depois que surge, espontaneamente não desaparece mais, mesmo que você retire o fator desencadeante. Bom, tumor, tá? O termo tumor, ele se refere ao aumento de volume de uma estrutura. Então, quando a gente estudou inflamação, o aumento de volume da área inflamada é, na inflamação, denominada de tumor, que, na ocasião, era representado pelo edema.
Então, gente, por definição, tá? Tumor corresponde apenas ao aumento de volume de uma estrutura. Então, como na inflamação no edema, né? O edema dando o aumento do volume do processo inflamatório agudo, uma hemorragia formando um hematoma, tá? Então, isso é definição. Só que, com o passar do tempo, tá? Hoje em dia, quando a gente utiliza o termo tumor, a gente está se referindo a uma neoplasia. Tá? Então, hoje em dia, tumor e neoplasia são sinônimos. Tá? Agora, o seguinte, neoplasia, vocês sabem que a gente tem neoplasia benigna e tem neoplasia que é maligna. O termo câncer, eles é reservado apenas para as neoplasias malignas. Agora, a questão de benignidade ou malignidade, tá? está implícito nas manifestações clínicas que ela gera no organismo, vítima da neoplasia. Então, toda vez que eu menciono, que eu rotulo uma neoplasia como sendo uma neoplasia benigna, tá? Eu estou dizendo que essa neoplasia não coloca em risco a vida do paciente, que ela é de crescimento relativamente lento, ela não se dissemina pelo corpo e ela é removível cirurgicamente, provocando a cura do paciente. Então, toda vez que eu falo que uma neoplasia é benigna, tá? Está implícito essas características aí. Por outro lado, quando eu rotulo uma neoplasia como sendo maligna, aí já a coisa muda de figura. A neoplasia maligna, ela ameaça a vida do paciente. Ela tem crescimento rápido. Ela tem capacidade de invadir e de destruir estruturas vizinhas. Ela tem a capacidade de se disseminar pelo organismo e ela pode provocar a morte do paciente. Então, da mesma forma, eu digo que todas as vezes que eu rotulo uma neoplasia como sendo maligna, tudo isso que eu acabei de dizer está implícito. Tá? Ou seja, ela cresce rápido, ela pode invadir, ela pode disseminar pelo corpo, tá? Ela coloca a vida do paciente em risco e ela pode, né, disseminar e levar o paciente à morte. Tá? Agora, quando eu diagnostico uma neoplasia, eu tenho que tomar duas providências de imediato para eu poder dar um nome a essa neoplasia. Então, eu identifiquei uma neoplasia num determinado tecido. Para eu poder dar um nome àquela neoplasia, primeiro, eu preciso ver se essa neoplasia é de origem epitelial ou se ela é de origem mesenquimal. Depois, eu preciso ver se aquela neoplasia é benigna ou se aquela neoplasia é maligna. Depois que eu tomei essas duas providências, aí sim eu posso rotular a minha neoplasia. Então, eu vou ensinar para vocês hoje a nomenclatura das neoplasias. E a gente começa abordando as neoplasias benignas e de linhagem ou de origem epitelial. Nós temos 3 tipos diferentes de neoplasias benignas de origem epitelial. A primeira delas é o adenoma.
O que é um adenoma? Então, é uma neoplasia benigna de origem epitelial que acomete as glândulas do organismo. Tem vários exemplos aí. Um adenoma de pâncreas, de tireoide, de hipófise, de suprarrenal, de intestino, tá? Então, isso é adenoma, uma neoplasia epitelial benigna que acomete glândulas do organismo. E a gente dá o nome conforme vocês estão vendo aí. Coloca adenoma e o local onde ele está inserido, tá? Então, temos aí, olha, um exemplo de uma tireoide. A seta está mostrando um adenoma do lado direito aqui do vídeo, tá? Então, um adenoma da tireoide. Uma neoplasia benigna de origem epitelial que acometeu a glândula tireoide. A segunda neoplasia benigna de origem epitelial, tá, é o chamado papiloma. Olha, o que é um papiloma? Papiloma é uma neoplasia benigna de origem epitelial que acomete nos epitélios de superfície. E nesses epitélios de superfície, tá, ela provoca projeções papilíferas, daí o nome papiloma. Essas projeções papilíferas, algumas vezes, podem ser vistas na macroscopia, mas muitas vezes essas projeções papilíferas são vistas apenas na microscopia. Então, isso é papiloma. É uma neoplasia benigna de origem epitelial que acomete epitélios de superfície e, nesse epitélio acometido, provoca projeções papilíferas ou projeções verrucosas, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, um papiloma na língua, um papiloma no esôfago, um papiloma na mama, um papiloma na laringe, na pele. Então, essa é a segunda neoplasia benigna de origem epitelial. A primeira foi o adenoma, a segunda, o papiloma. A gente está vendo aí um papiloma intraductal, ou seja, dentro dos ductos da mama, que muitas vezes é capaz de provocar uma saída de uma secreção serossanguinolenta através do mamilo. Então, um papiloma intraductal, uma neoplasia benigna de origem epitelial. A terceira neoplasia benigna, também de origem ou linhagem epitelial, tá, é o chamado pólipo. O que é o pólipo? É o terceiro tipo de neoplasia benigna de linhagem epitelial que acomete também, gente, os epitélios de superfície. Só que, diferente do papiloma, o pólipo ele não faz projeções papilíferas. Ele tem um crescimento e no estroma ou no parênquima desse crescimento tumoral que surgiu em cima do epitélio de superfície, ele apresenta glândulas, um estroma glandular. Então, essa é a diferença do pólipo para o papiloma. Por exemplo, um pólipo no colo uterino, um pólipo na mucosa nasal, um pólipo no estômago, no intestino, no endométrio, tá? Então, gente, essas são as neoplasias benignas de linhagem ou origem epitelial. Neoplasia benigna epitelial só existem essas três: o adenoma, o papiloma e o pólipo.
Aí a gente está vendo um útero aberto, né? E a seta está mostrando aquela pequena tumoração ali que está se projetando para a cavidade uterina. Então, um pólipo endometrial. O exame de imagem, tá? De um pólipo no colo uterino, um pólipo endocervical. Tá? Agora, a gente vai continuar estudando as neoplasias de linhagem epitelial, mas agora a gente vai estudar as neoplasias malignas. Olha, toda neoplasia maligna de origem epitelial é chamada de carcinoma. Então, o que é um carcinoma? É uma neoplasia maligna de origem epitelial. E nós temos vários tipos diferentes de carcinomas, tá? Todos eles são malignos de origem epitelial. Agora, o carcinoma que incide em células escamosas são chamados de carcinoma epidermoide, carcinoma espinocelular, ou, se quiserem, tá? Ou preferirem, carcinoma de células escamosas. Tá? Então, o carcinoma que acomete células escamosas, você pode chamá-lo com esses 3 nomes aí. Carcinoma de células escamosas, carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular. A gente está vendo aí na face desse paciente esse crescimento tumoral aí na ponta da seta, que é um carcinoma de células escamosas. Aí, olha, a seta está mostrando essa placa branca aí, ó, é um carcinoma de células escamosas. Ou, se quiserem, carcinoma espinocelular ou ainda carcinoma epidermoide. Tanto faz qualquer dos 3 termos. E aí a gente vê a microscopia tradicional do carcinoma epidermoide. São células escamosas aumentadas de tamanho, com núcleos grandes e bem roxos. São hipercromáticos. Bom, aí a gente tem que fazer um pequeno parênteses, ainda dentro das neoplasias epiteliais malignas. Vocês estão vendo aí o carcinoma basocelular. Esse merece destaque pelo seguinte, porque se é um carcinoma, lógico que se trata de uma neoplasia epitelial maligna. Mas qual é a particularidade desse carcinoma basocelular? Olha, ele acontece ao nível da camada basal, da membrana basal do epitélio cutâneo. Ele é muito comum na face, principalmente nessa região aí do nariz. E qual é a particularidade dele? Que, embora seja uma neoplasia maligna epitelial, tá? Ele é uma neoplasia que apresenta uma boa evolução. Tá? O problema do carcinoma basocelular é o dermatologista conseguir fazer a ressecção completa da lesão, tanto na sua lateralidade como na sua profundidade. Feito isso, tá? Está resolvido o problema do paciente, embora carcinoma seja uma neoplasia maligna de origem epitelial. Mas o carcinoma basocelular tem essa particularidade. Bom,
Algumas vezes, o carcinoma de células escamosas pode se associar com o carcinoma basocelular. Aí você chama esse carcinoma de carcinoma basoescamoso. Vocês estão vendo aí. Agora, lógico que se ele é basoescamoso, ele tem o componente agressivo do carcinoma epidermoide. Então, ele não é indolente como o carcinoma basocelular. Vocês estão vendo aí que a lesão é negra, ela é pigmentada. Tá? Isso não representa nada de melhora ou de piora no prognóstico. É apenas uma apresentação. Alguns são pigmentados, outros não. Né? Pigmentado é lógico que é pela melanina. Aí a microscopia de o carcinoma basoescamoso, tá? Pigmentado. Vocês estão vendo aí os pigmentos acastanhados da melanina. Bom, ainda falando de neoplasia maligna de origem epitelial. Quando a neoplasia maligna de origem epitelial microscopicamente apresenta um padrão glandular, ela é denominada de adenocarcinoma. Então, gente, o que é um adenocarcinoma? É uma neoplasia maligna de origem epitelial que microscopicamente apresenta padrão glandular. Então, isso é adenocarcinoma. Vocês estão vendo aí a seta mostrando essa tumoração esbranquiçada ao nível da pelve renal, caracterizando aí, então, um adenocarcinoma do rim. Olha, aqui a gente tem mais uma particularidade para comentar para vocês. A mama é uma glândula. Uma neoplasia maligna epitelial na mama deveria ser chamada de adenocarcinoma. Na verdade, é um adenocarcinoma, mas, em se tratando de mama, a mama é uma estrutura complexa de ductos e canalículos, então, a nomenclatura utilizada para um carcinoma que acomete o epitélio dos ductos mamários, tá? É chamado de carcinoma ductal. Então, na mama não utiliza-se o termo adenocarcinoma. Então, os carcinomas da mama são chamados de carcinomas ductais, ou intraductais, ou ductais infiltrantes, quando estão invadindo o parênquima mamário. Tá? Então, tem essa particularidade aí em termos de nomenclatura. Aí, um corte de mama. Vocês sabem que a mama ela é rica em tecido adiposo e a gente está vendo a neoplasia, o carcinoma ductal, contornado aí em vermelho. E, para vocês já adiantar para vocês, uma das características do câncer de mama é a capacidade dele puxar, dele retrair o mamilo. Então, a retração do mamilo, quando a gente tem câncer de mama, é indício de malignidade. Tá? E ali, em verde, está escrito o quê? Linfonodo sentinela axilar. Ou seja, o câncer dessa mama aí já migrou para a axila. Tá? A maioria dos cânceres de mama se localizam no
quadrante superior externo da mama. E eles drenam para a axila. Tá? Então, aí a gente está vendo um carcinoma ductal infiltrante da mama, com retração do mamilo e disseminação da neoplasia para linfonodos axilares. Aí, um pulmão com a seta mostrando essa neoplasia aí na periferia do pulmão, um adenocarcinoma de pulmão. Os pontilhados enegrecidos, tá? Que a gente conhece com o nome de antracose. E aí, a microscopia, o aspecto glandular, as células epiteliais que revestem as glândulas com núcleos muito grandes, muito escuros, né, hipercromáticos, cromatina grosseira, que a gente vai ver daqui a pouquinho características de neoplasia maligna. Aí, olha, um exame de colonoscopia mostrando a seta preta, essa grande massa tumoral aí se constituindo num adenocarcinoma de intestino. A outra imagem também de um adenocarcinoma de cólon. Aí a peça, né, foi operada, ressecada, está aberta, a seta preta mostra a maior neoplasia, que é o carcinoma, um adenocarcinoma de intestino. E a seta branca mostra lá em cima uma pequena neoplasia, que é uma neoplasia benigna, o chamado pólipo adenomatoso. Tá? Olha, eu queria dizer para vocês, fazer um pequeno parênteses aqui, para esclarecer uma coisa para vocês. A gente viu que, no início da aula, eu disse que a gente tem neoplasia benigna e a gente tem neoplasia maligna. Então, nós temos que entender 3 situações. Primeiro, existem neoplasias benignas que elas nascem, elas surgem como neoplasias benignas e permanecem neoplasias benignas até o fim. A gente tem neoplasia benigna que, com o passar do tempo, ela pode se transformar em uma neoplasia maligna. E a gente tem neoplasia maligna que ela é neoplasia maligna desde o seu surgimento, desde o início. Então, entendam que a gente tem essas 3 situações aí. Tá? Não quer dizer que toda neoplasia maligna um dia tenha sido benigna. Não. Tem neoplasia que ela já é maligna desde o seu início, desde o seu surgimento. Tá certo? Bom. Em termos de neoplasias de origem epitelial, a gente terminou. Vimos a nomenclatura das neoplasias benignas e das neoplasias malignas de origem epitelial. Agora, a gente vai ver a nomenclatura das neoplasias de origem mesenquimal. A gente começa pelas neoplasias benignas. Olha, a nomenclatura das neoplasias benignas, tá? De linhagem mesenquimal, é só a gente acrescentar o sufixo -oma ao tipo celular que deu origem à neoplasia. Então, uma neoplasia benigna de fibroblastos ou fibrócitos, a gente chama de fibroma.
Uma neoplasia benigna de tecido adiposo a gente chama de lipoma. Uma neoplasia benigna de cartilagem, condroma. De vasos sanguíneos, hemangioma. De osso, osteoma. De músculo liso, leiomioma. E de músculo estriado, rabidomioma. Aí, um segmento pequeno de intestino com essa neoplasia amarelada, fazendo uma protrusão para a luz desse intestino. Então, isso é um lipoma de intestino. Um útero cortado, estamos vendo no miométrio várias nodulações arredondadas, esbranquiçadas e bem delimitadas. Ou seja, miométrio é músculo liso. Então, neoplasia benigna de músculo liso é chamado de leiomioma. Tá? Mio é músculo, leio é de músculo liso. Ioma, neoplasia benigna de linhagem mesenquimal. A microscopia de um leiomioma, olha, aonde está escrito leiomioma uterino, a gente tem as fibras musculares lisas do miométrio normal. Vejam que elas são praticamente lado a lado, quase que paralelas umas às outras. Então, onde está escrito mioma uterino é o miométrio normal. Aonde do escrito para a direita, a gente tem a neoplasia. As fibras musculares lisas proliferadas em diversos sentidos, em feixes multidirecionais. Isso é que caracteriza o leiomioma uterino, como sendo neoplasia benigna. As células que compõem a neoplasia, elas são muito semelhantes às células que deram origem à neoplasia. Olha, neoplasia de linhagem mesenquimal, mas maligna, tá? A gente adiciona o sufixo sarcoma. Aí coloquei os mesmos exemplos para vocês compararem com o slide anterior. Então, neoplasia maligna de fibroblastos ou fibrócitos, fibrosarcoma. De tecido adiposo, liposarcoma. De cartilagem, condrosarcoma. Vasos sanguíneos, hemangiosarcoma. Osso, osteosarcoma. Músculo liso, leiomiosarcoma. Músculo estriado, rabidomiosarcoma. Olha a diferença. Enquanto lá atrás vocês viram o útero aberto com vários leiomiomas, que eram nodulações arredondadas, esbranquiçadas e bem delimitadas, aqui a gente está vendo um útero aberto com um leiomiosarcoma, ou seja, uma neoplasia maligna, agressiva. Vejam que ela surge no miométrio, mas ela invade o endométrio e vai lá para o outro lado. Isso é a agressividade da neoplasia maligna. Então, aí, um leiomiosarcoma, uma neoplasia com características infiltrativas e uma neoplasia mal delimitada. Tá? Agora, veja só, a maioria das neoplasias que a gente lida no dia a dia, elas são formadas
apenas por um tipo de tecido, de um tipo de célula. Tá? Agora, quando a neoplasia identificada apresenta mais de um tipo diferente de célula, significa que ela deriva de mais de um folheto embrionário. E as neoplasias que derivam de mais de um folheto embrionário recebem o nome de teratoma. Então, teratoma é uma neoplasia que deriva de mais de um folheto embrionário. Então, no teratoma, tá, fazendo parte do teratoma, nós observamos diversos tipos diferentes de células e tecidos. Agora, existem teratomas que são benignos e existem teratomas que são malignos. Então, teratoma é isso, é uma neoplasia que pode ser benigna ou maligna, que deriva de mais de um folheto embrionário. Então, aí a imagem de um teratoma no testículo, com essas áreas escuras, áreas de hemorragia. Aí, um teratoma benigno do ovário, cheio desse material amarelado, sebáceo e cheio de cabelo. Tá? Mas, examinando esse teratoma, a gente pode encontrar, fazendo parte da neoplasia, a gente pode encontrar glândulas intestinais, glândulas gástricas, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido dentário, ou seja, a gente pode encontrar diversos tecidos fazendo parte da neoplasia, fazendo parte do teratoma. Olha, uma outra consideração a respeito das neoplasias que a gente tem que fazer é a questão da diferenciação. Olha, diferenciação celular é amadurecimento das células que compõem a neoplasia. Tá? Então, olha só, em relação às neoplasias benignas, tá? Isso aqui é uma regra que não tem exceção. Toda neoplasia benigna, ela é bem diferenciada. Ou seja, toda neoplasia benigna, as células que fazem parte da neoplasia, que compõem a neoplasia, elas são bem amadurecidas. Por isso, por elas serem bem maduras, bem amadurecidas, elas são muito parecidas, muito semelhantes com o tipo celular que deu origem à neoplasia. Então, elas são bem amadurecidas, elas são, então, bem diferenciadas. Então, toda neoplasia benigna, ela é bem diferenciada. Agora, em relação à diferenciação das células que compõem as neoplasias malignas, aí, gente, a coisa muda de figura. As neoplasias malignas, do ponto de vista de diferenciação celular, elas podem ser bem diferenciadas, moderadamente diferenciadas, pouco diferenciadas ou ainda indiferenciadas. Lógico que quanto mais você foge do padrão primitivo da célula, mais agressiva é essa neoplasia. Então, em se tratando de neoplasia maligna, claro, todas elas são agressivas.
mas as bem diferenciadas são menos agressivas do que as moderadamente diferenciadas, que são menos agressivas do que as pouco diferenciadas, que são menos agressivas que as indiferenciadas. Tá? Então, em se tratando de neoplasia maligna, tá? As bem diferenciadas são as que apresentam melhor prognóstico e as indiferenciadas são as que apresentam pior prognóstico, sendo as mais agressivas. Bom, esse critério aí, gente, anaplasia, só neoplasia maligna apresenta anaplasia. E o que é esse termo anaplasia? Bom, anaplasia você pode definir da seguinte maneira: como sendo o conjunto de alterações microscópicas presentes nas neoplasias malignas. Então, quais são esses critérios? Aumento de volume celular, aumento de volume nuclear, hipercromatismo nuclear, cromatina grosseira, vários núcleos numa mesma célula, multinucleação, nucléolos grandes, volumosos e figura de mitose atípica. Então, isso aí é que o patologista utiliza todos os dias no laboratório dele, examinando as lesões microscopicamente, para ele pensar em benignidade ou malignidade. Se não tem anaplasia, ele vai pensar em neoplasia benigna. Se tem anaplasia, ele vai pensar em neoplasia maligna. E os critérios de anaplasia são esses aí: hipercromatismo, aumento de volume celular e nuclear, cromatina grumosa ou grosseira, nucléolos volumosos, mitose atípica. Esses são os critérios de malignidade. Então, isso é anaplasia, o conjunto de alterações microscópicas presentes nas neoplasias malignas. Aí, olha, uma figura de mitose dentro de um nódulo linfático, né? Ou seja, uma neoplasia maligna se disseminando por via linfática. Aí, olha, uma microscopia de uma neoplasia boa para a gente mostrar os critérios de anaplasia. Tá? Então, veja aí, isso aí é um leiomiosarcoma. Veja como os núcleos eles são grandes, muito roxos. Aqui a gente vê figura de mitose atípica, figura de mitose atípica. Aqui a gente vê, olha, os nucléolos proeminentes. Aqui a gente vê a cromatina grumosa, grosseira. Então, é uma imagem ótima para a gente explicar o que é anaplasia. Bom, em termos de crescimento e disseminação das neoplasias, olha, as neoplasias benignas, gente, tá? Elas são delimitadas externamente por uma cápsula de tecido fibroso. Elas são bem delimitadas, elas apresentam crescimento lento e elas não provocam metástases. Então, isso aí são características comuns às neoplasias benignas. Ou seja, elas têm crescimento lento, elas são bem delimitadas,
elas não se disseminam pelo organismo e a grande maioria delas são encapsuladas. Exemplos de neoplasia benigna que não possuem cápsula, a gente tem aí o leiomioma, o hemangioma e o dermatofibroma, que são todas elas neoplasias benignas, mas elas não são encapsuladas. Tá? São exceções das neoplasias benignas. Agora, em se tratando de neoplasia maligna, tá? A maioria das neoplasias malignas, elas são mal delimitadas, elas não são encapsuladas, elas exibem crescimento rápido e infiltrativo, elas podem provocar metástases e elas podem levar o paciente à morte. Tudo isso, então, são características comuns às neoplasias malignas. A gente está vendo aí um cérebro, tá, com uma neoplasia maligna, né? Um glioma, que é o nome que a gente dá às neoplasias do sistema nervoso central. Bom, qual é o conceito de metástase? Olha, metástases são implantes tumorais descontínuos com o tumor primário, ou seja, corresponde à disseminação de uma neoplasia pelo organismo. Olha, somente as neoplasias malignas têm a capacidade de provocar disseminação, de provocar metástase. Neoplasia benigna não se dissemina. Neoplasia benigna não dá metástase. Agora, as principais vias de disseminação das neoplasias malignas são via sanguínea ou hematogênica, via linfática, que é a principal, a gente viu até uma imagem ali atrás, agora há pouco, e a outra via é por contiguidade. Contiguidade é ela se infiltrando, ela invadindo estruturas vizinhas, ou chamadas contíguas. Então, isso é metástase, é a disseminação da neoplasia maligna para o organismo. Pode ser por via sanguínea, por via linfática ou por contiguidade, ou alguns falam continuidade. Tá? Bom, mais um comentário aí para vocês. Vocês estão vendo aí essas tumorações escurecidas, né, acastanhadas, e vocês estão vendo ali que está escrito melanoma. Pela nomenclatura das neoplasias, quando a gente não conhece, né, que está entrando em contato com o nome pela primeira vez, a gente pensa oma. Oma é o quê? Benigno. Mas não é, tá, gente? Melanoma é uma neoplasia maligna dos melanócitos e é bastante maligna, com muita possibilidade de provocar metástase. Uma outra neoplasia também que a gente merece comentar é o linfoma. A linfoma também não existe linfoma benigno. Todo linfoma é maligno. Linfoma, neoplasia maligna do sistema linfóide. Tá? Então, nomenclaturas, nomes consagrados. Aí, olha, um melanoma,
tá? Essa área tumoral aí, escurecida. Um melanoma no leito ungueal e uma histologia aí de pulmão. A gente está vendo aí os alvéolos pulmonares e com esse nódulo metastático aqui, ó, até com pigmentação acastanhada, que é justamente que eu acabei de falar, né? A metástase de um melanoma para o pulmão. Tá? Certinho? Bom, pessoal, boa tarde. Era o que eu tinha hoje para vocês. Agora aqui, Rosângela, gente, vamos sair aqui. É aqui, né? Não. Então fecha aqui. Fecha. So? Aí, aqui, ó. Aí, fecha, clica ali. Clica ali.